Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. O princípio do fim do interminável processo de José Sócrates. Perguntemos o seguinte: em que direito é que as juízas se fundamentaram para fazer a alteração do crime? Afinal de contas, sou acusado de um crime em 2017. Em que direito é que elas dizem em 2024 que eu tenho de responder por outro crime? Tudo começou com uma detenção seguida de perto pelas televisões, tudo continuou com largos meses de prisão preventiva e tudo se enrolou durante anos de investigação, instrução, recursos, incidentes processuais e outros expedientes que levaram muitos cidadãos a pensar que tudo acabava no volumoso Arquivo da Justiça. Mas, se nada de previsto acontecer, o julgamento do ex-primeiro-ministro José Sócrates, do seu alegado testa de ferro Carlos Santos Silva e dos restantes acusados na Operação Marquês começa hoje. Uma boa notícia. A duração da história tinha levado muitos cidadãos a acreditar que a justiça nunca se aplica aos poderosos. E a democracia portuguesa precisa de saber que responsabilidades penais impendem sobre um homem que foi eleito por uma ampla maioria dos cidadãos para lidar os destinos do país. Não está em causa uma qualquer exigência prévia sobre o resultado do julgamento. Sejam os réus absolvidos ou condenados, o que importa é saber o que de facto aconteceu. O que de facto se consegue provar. E só o saberá depois do tribunal avaliar as provas da acusação, as confrontar com os argumentos da defesa e decidir no quadro da lei. Podemos ter de esperar ainda muito tempo por uma decisão final, mas saber que o processo entra em julgamento é por si só uma boa notícia para o país. Não são por isso compreensíveis ou até aceitáveis as críticas que José Sócrates fez esta semana ao sistema judicial português, exceto a que aponta para a duração do processo, matéria na qual ele tem particulares responsabilidades por ter sabido usar até ao limite todo o tipo de incidentes e de recursos. Mas dizer, como disse, que os magistrados envolvidos foram autores de fabricações, artimanhas, expedientes, trapaças e maniganças não é mais do que uma tentativa de desqualificar a justiça. E a justiça, repete-se, é a única instância capaz de fazer luz sobre o que de facto se passou. O Ministério Público conseguiu seguir o rastro dos 34 milhões de euros que, na sua convicção, Sócrates terá recebido ilicitamente e colocado nas mãos do amigo Santos Silva. Se nada disto é verdade, deixemos que o Tribunal decida. Para saber mais profundamente o que está em causa a partir de hoje, o P24 conta com os esclarecimentos da jornalista do Público Mariana Oliveira. A Mariana é jurista de formação e acompanha de perto os desenvolvimentos da Operação Marquês desde os seus primórdios. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Viva Mariana Oliveira, muito obrigado por teres vindo ao P24. 12 anos depois, será desta que o julgamento do processo Marquês vai avançar ou haverá ainda a possibilidade de aparecer pelo meio algum expediente, alguma coisa imprevista que possa provocar um novo adiamento no início deste julgamento? Antes de tudo, obrigado pelo convite. Eu estou convencida que desta vez vai avançar. De facto, há quem fale na hipótese de um adiamento resultante de uma eventual tentativa de pensar um outro processo que nasceu da Operação Marquês, ou seja, eram crimes que fizeram parte da acusação da Operação Marquês no início, mas que devido àquilo que o juiz Ivo Rosa fez quando tomou a decisão instrutória, decidiu separar o caso em 4 processos autónomos. Portanto, um desses processos autónomos é o que envolve José Sócrates e Carlos Santos Silva. Portanto, no entendimento de Ivo Rosa, eram os únicos 12 crimes pelo que estes dois arguidos deviam ser julgados. Como esse processo teve uma tramitação independente deste processo principal, já não por causa do juiz Ivo Rosa, mas por causa de várias decisões judiciais que se seguiram a ele, e facto cria esta situação um pouco absurda, que é, temos portanto, estamos a falar neste momento, os crimes que resistiram foram 6 crimes de branqueamento de capitais, 3 imputados a Sócrates e 3 imputados a Carlos Santos Silva.
Acontece que estes crimes estão no âmbito de um processo separado, que neste momento teve uma decisão de instrução em junho, no dia 1. Portanto, já está mais avançado do que o resto dos processos, por exemplo, Não, está mais está mais atrasado. atrasado. Está mais atrasado. Ainda está na fase de instrução. Mas, afinal de contas, qual seria o problema se esse processo que teve, portanto, uma tramitação autónoma fosse a penso, fosse junto aos que estão, aos que fazem parte da Operação Marquês? Não há nenhum problema na apensação. Ela tem que ser decidida, ou seja, uma das juízas, a juíza do processo pequeno, já deu a sua opinião sobre isso e deixou escrito na decisão instrutória que achava que o processo devia ser apensado à Operação Marquês Grande, não é? Ao processo principal, mas era preciso, há questões técnicas depois a resolver, porque este caso, este processo esta decisão instrutória ainda não transitou em julgado, só terminam hoje o prazo para alegar nulidades, e portanto é possível e provável que as defesas, tanto de Sócrates como de Carlos Santos Silva, venham alegar nulidades e venham dizer que de facto não é possível eles serem julgados por estes crimes e portanto isso digamos, pode arrastar mais e depois há quem considere que, portanto, a lei aquilo que determina é que os processos só podem ser apensados quando estão na mesma fase e, portanto, é duvidoso se neste momento o processo pequeno já está na mesma fase que o processo grande. Portanto, o risco que haveria aqui seria um risco de atrasar o processo grande, não é? Isto, ou seja, portanto, o processo pequeno, portanto, iria atrasar o processo grande porque está, do ponto de vista processual, da sua tramitação processual, Mais atrasado. mais atrasado. Portanto, o que pergunto-te, Mariana, isto pode fazer com que não haja, portanto, essa Exatamente. apensação. Eu penso que eu tenho falado com várias pessoas ao longo dos últimos dias e a maior parte considera que é muito difícil que essa apensação vá acontecer. Não que ela não faça sentido, porque faz, só para as pessoas terem noção, estamos a falar de crimes de branqueamento de capitais em que parte dos arguídos que são coautores destes crimes estão a ser julgados no processo pequeno, que é o Sócrates e o Carlos Santos Silva, e outra parte estão a ser julgados no processo grande, que estamos a falar, por exemplo, de Rui Monteferro da mulher do Carlos Santos Silva, enfim, de outros arguídos que são coautores exatamente do mesmo crime e que estão no outro processo. Portanto, de facto, fazia todo sentido juntá-los, mas depois é preciso que processualmente, de facto, isso seja possível sem atrasar demasiado e eu acho que Exatamente. É preciso verificar, portanto, qual é o ganho de causa maior, o que é que se perde com uma pessoa e o que é que se ganha com outra. Uma outra questão que eu gostava de colocar, Mariana Oliveira, é depois de tanto tempo de investigação e depois da vitória do Ministério Público sobre os arquivamentos a êxito dos juízes de instrução Ivo Rosa, isto depois decididos, portanto, pelo Ministério, aliás, pelo Tribunal da Relação, como é que nós devemos avaliar o trabalho do Ministério Público? essa pergunta é evidente que é subjetiva, não é? E É sensivelmente difícil. Mas aquilo que me parece, conhecendo este processo e acompanhando este processo há vários anos, é que esta acusação tem um mérito grande, que é, e esta investigação, que é o Ministério Público conseguiu traçar o percurso do dinheiro. Isso é uma coisa muito difícil. Que é o mais Exatamente. difícil nestes casos, não É é? muito difícil, de facto, porque é evidente são utilizados testas de ferro, são utilizadas offshores e, portanto, empresas sediadas em paraísos fiscais e, portanto, tudo isto há uma opacidade e uma dificuldade de conseguir chegar a estas informações que muitas vezes é impossível, de facto. Já noutras investigações chega-se a uma situação em que basta um ordenamento jurídico não colaborar com a justiça portuguesa e por isso simplesmente fica-se num beco sem saída. Portanto, acho que há este grande mérito. Agora, há também um problema, é que o dinheiro não fala. E como não fala, também não conta exatamente porque é que
foi ali parar. E no crime de corrupção, tem que se estabelecer uma causalidade, ou seja, entre o recebimento do dinheiro e, e um facto e uma vantagem específica que tem que se especificar. E eu acho que essa é a parte mais complicada aqui, é determinar exatamente quais foram os benefícios ou qual foi a vantagem, foi para pagar o quê, porque parece mais ou menos claro que de facto foi pago esse dinheiro. Também me parece bastante sólido a alegação do Ministério Público que Carlos Santos Silva era um testa de ferro de Sócrates, e que na realidade o dinheiro era de Sócrates e não de Carlos Santos Silva. Há uma multiplicidade de indícios no processo que me parecem bastante sólidos. Mas há esta questão, se será de facto possível dizer que recebeu exatamente por causa disto, e isso é fundamental para provar a corrupção. Agora, parece-me que há outros crimes, nomeadamente os branqueamentos de capitais, hã, que estão praticamente comprovados documentalmente. E assim aí será mais fácil, portanto, produzir serem julgados e produzir condenação. O facto de Ivo Rosa ter arquivado 171 crimes, e depois, mais tarde, o Tribunal da Relação ter desarquivado 118 desses crimes, nós sabemos que faz parte das regras da justiça. É normal que haja estes avanços e recuos sempre que há recursos para tribunais superiores. Mas essa ideia que é do conhecimento da opinião pública não torna este processo de alguma forma mais difícil de entender e mais suspeito de que haja ingerências externas aos olhos da opinião pública? Eu diria que o processo da Operação Marquês é um processo que é muito difícil de compreender por parte dos cidadãos, porque é um processo que já teve ah, mui- muitas incidentes, avanços e recuos, e de facto depois as pessoas provavelmente nem têm noção que já há vários condenados neste processo. Armando Vara já foi condenado e a decisão já transitou em julgado, a condenação. Ahm, o mesmo aconteceu com João Perna, que também já foi condenado. E, portanto, houve tantas vicissitudes e o processo a determinada altura partiu-se em vários outros processos autónomos, que de facto não é fácil as pessoas compreenderem. Agora, também é preciso as pessoas perceberem que é normal o sistema judicial ter os seus sistemas de equilíbrio, de checks and balance, e portanto que o que aconteceu foi que o juiz Ivo Rosa considerou que grande parte da acusação devia ser arquivada. O Ministério Público não se contentou com essa decisão. A investigação tinha durado vários anos, houve um esforço grande. A acusação é assinada por 7 procuradores e, portanto, não se conformou com isso e recorreu para a Relação de Lisboa. O processo foi analisado por 3 juízas que entenderam que, de facto, Ivo Rosa tinha feito uma análise deficiente do processo, do caso, das provas existentes, daquilo que a acusação referia e que merecia ser julgado. O que não quer dizer, obviamente, o que estas juízas fazem é um juízo de prognose, ou seja, se de facto é mais provável que estes arguidos sejam ou não condenados, ou se é mais provável que eles sejam absolvidos. Isso é que determina se eles devem ou não ser levados a julgamento. Tal não significa que eles venham a ser condenados. Como é evidente. Entretanto, José Sócrates decidiu apresentar uma queixa contra a justiça portuguesa ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, tendo por base, sim, ele faz várias críticas, várias alegações, mas centra-se em concreto nas mudanças da acusação entre 2017 e 2025. Ou seja, portanto, ele diz que, numa determinada altura, acusado dos crimes e depois os crimes são outros. O que aconteceu, não houve propriamente mudanças a nível de factos imputados
o que aconteceu foi que terá havido um erro do Ministério Público, pelo menos foi assim que as juízas da relação entenderam, que ao colocar o crime que José Sócrates, alguns crimes de corrupção de que José Sócrates é acusado, consideraram que se tratavam de citaram um artigo que remete para o crime de corrupção para ato lícito. Quando na realidade quereriam referir-se ao crime de corrupção para ato ilícito. Isto terá acontecido porque houve várias alterações legislativas e os artigos foram mudando ao longo dos tempos e portanto, um artigo que era o artigo do ato ilícito passou depois a ser do ato lícito ou vice-versa. Pronto, basicamente é por isto que as juízas da relação consideram que o que aconteceu foi um erro grosseiro e que, portanto, consideram que não há dúvidas que, de facto, o Ministério Público o que queria imputar a José Sócrates era um crime de corrupção para ato ilícito e José Sócrates considera Aproveita-se desse erro para dizer, portanto, que houve aqui mudanças na legislação. Exatamente, que houve uma alteração substancial na medida em que a pena do crime é diferente. Os prazos de prescrição também sofrem alterações em virtude disso e, portanto, é evidente que para ele é pior, não é, estar acusado de corrupção para ato ilícito do que de corrupção para ato lícito. E pronto, e entende que esse erro do Ministério Público não poderia ter ocorrido. Muito bem. Mariana Oliveira, muito obrigado pelos teus esclarecimentos. Foi bom ter-te aqui connosco no P24. Apesar dos muitos apoios de pessoas muito valiosas e importantes para mim que recebi, dos incentivos que recebi e que muito agradeço, cheguei à conclusão de que a minha candidatura não seria suficientemente abrangente. Desfez-se o tabu. Depois de António Vitorino, também Augusto Santos Silva se afasta da corrida presidencial. Para o PS, será por certo um alívio. Mais do que nunca, o partido precisa de consensos. De resto, quando Santos Silva fala da falta de apoios abrangentes, o que ele nos quer dizer é que o seu próprio partido se preparava para lhe virar as costas. António José Seguro, cada vez mais o candidato oficial do partido, pode não ter condições mínimas para esse papel, isto para usar a discutível avaliação do próprio Santos Silva. Mas tem apoios no partido tão distintos como o de Manuel Alegre ou de Francisco Assis. Espoliado pelo PS, Santos Silva não desiste. Quer agora a candidatura de um independente que seja agregadora. Ou seja, quer algo que ele não foi capaz de conseguir. O P24 regressa amanhã. Tenha um bom dia. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.